Quando eu fui ouvir o filho do Jefferson e levei documentos, ele chorava de soluçar. Ele conhecia esse sujeito? Quando ele disse, esse cara vivia na minha casa, esse cara chorava, vivia na minha casa. Alberto Octávio Avegno. E ele acompanhou o Jefferson numa viagem à Argélia e a Cuba. E aí tu vê a criatividade do sujeito. E ele foi com dinheiro dos meus irmãos tupamaros, porque queriam se aproximar do governo argelino, que naquele momento era uma novidade. Tu vê a habilidade desse cara. Lá adiante, o Senimar descobre que ele também era agente do Itamaraty, recebia 2 vezes pela mesma informação. Olha a habilidade do cara. E essa habilidade depois eles se dão conta, ficam muito bravos. Mas quando os brasileiros vão para Portugal, Brizola vai para Portugal, precisavam monitorar. E ele se dispôs a ir. Aí o Itamaraty disse, não, mas aí é muita grana, vou te bancar em Portugal. Aí o Senimar disse, a gente racha. Esta coisa que tu começa a entender o que foi essa operação, quando o agente, não é que traiu o coronel Jefferson, mas traiu, olha, a canalice desse sujeito. Como ele vivia na família, a esposa do Jefferson, uma uruguaia, daquelas brabas, que se foi para Buenos Aires fazer discurso, que é meu marido, eu quero saber do meu marido. Então o pessoal da embaixada brasileira, essa gente, disse, tem que dar um jeito nessa mulher, ela está enlouquecendo assim. E disse ele, mas se eu for lá vai ficar na cara que fui eu que entreguei. Não, mas tem que ir. E ele foi e convenceu a dona Rosa a se acalmar. Vê as loucuras. Nós fomos nos apropriando dessas coisas aos poucos, até entendermos bem e que, na verdade, quem criou a prática foi o Brasil. Nessa reunião de Santiago, o Brasil mandou 2 representantes, que se declararam apenas observadores e não assinaram a ata. A ata nós temos nos nossos arquivos, está lá, não tem assinatura de brasileiro. E várias vezes, assim, em jornadas que a gente discute a Operação Condor, quando eu estou sempre argumentando que o Brasil criou, tem alguns que se rebelam, não, foi lá em Santiago. O Brasil está fora, né? O Brasil não operou. Não, operou sim, mas ele não assinou a ata. Então, tem que entender, assim, a habilidade do aparelho repressivo brasileiro em não deixar impressões digitais. O grande cuidado que eles tinham. Eu costumo dizer assim, nem sempre o mordomo é o culpado. A prática da tortura chegou aos quartéis através dos franceses, não dos americanos. Dos franceses. Uma dessas figuras importantíssimas, quando era coronel, foi agido militar da França no Brasil. Eu me refiro a Paul Suarez, figura conhecidíssima. O criador da doutrina, que chama-se Guerra de Contra-Insurgência, isso é na Argélia que é elaborado, era o general Massy. Então se dizia que a cabeça era o Massy e as pernas eram o Suarez. Eles foram professores dos americanos. As pessoas esquecem que lá no Vietnã, a luta começou com os franceses, não foi com os americanos vão depois. E quando começa a tomar pau também, eles se socorrem dos franceses. Como é que é bom, queremos entender. E aí esta doutrina elaborada na Argélia passa a frequentar os quartéis